Olá, boa tarde, eu sou Fernanda Sampaio e a partir de hoje estaremos juntos aqui na TV Estadão toda segunda-feira nesse mesmo horário. Vamos falar de finanças, empresas, marcas e serviços. Assuntos que estão presentes no nosso dia a dia e que o Estadão faz conteúdos especiais todo ano. Hoje vamos falar de finanças. Qual o cenário dos bancos com essa queda brutal dos juros e como ficam os investimentos? Para falar sobre isso, convidamos o professor e economista Pedro Carvalho de Mello e o especialista em investimentos do Itaú e CFP, Martim Iglesias. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Em nome da Exags, eu agradeço. Exatamente, professor da Exags. Bom, para começar, professor, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como que as transformações, né, do cenário aí atingiram os investidores e bancos. Daria para o senhor dar para a gente aí uma visão geral com a mudança nesse cenário, como é que ficou? Pois não, acho que o primeiro ponto a ressaltar é que é uma queda brutal, mas o que está acontecendo, na verdade, há 670 anos, foi feito um estudo agora, as taxas reais de juros e nominais estão caindo. Nunca o mundo teve com taxas tão baixas de juros. Segundo, as forças que determinam essa queda de juros, você tem forças de oferta e demanda. Do lado da demanda, você tem empresas, famílias e governo, e também atores internacionais que são poupadores líquidos. E essas mesmas personagens também podem ser tomadores de empréstimo em termos líquidos. Então, esse embate de forças de oferta e demanda é que determina, de um modo geral, essa taxa de juros. Então, o que está acontecendo? Com o aumento da tecnologia, principalmente de informação e de transmissão de informação, essa taxa de juros, que é o preço que vai equilibrar essas forças, está tendendo a cair. Então, esse é o grande acontecimento que está por trás dessa queda de juros, bem macro, bem amplo. Agora, no setor de investimentos, Martim, como é que está essa situação? Acho que uma situação que vem já faz alguns anos, né? E de fato pega bastante o investidor, porque no fim das contas ele tem uma rentabilidade menor do que tinha, né? Acho que uma taxa de juros básicas baixa é muito boa para diversas coisas, ajuda a incentivar o consumo, ajuda a incentivar em novos investimentos, mas para o investidor, de alguma forma, ele encontra esse problema. Os seus investimentos tendem a render menos. Então, muitos investidores eles se sentem um pouco incomodados com essa situação e, claramente, eles passam a procurar novos investimentos, novas alternativas, assumindo, inclusive, alguns riscos que não assumiram anteriormente. Então, você vê gente procurando a Bolsa, não é à toa que muitos investidores estão fazendo isso, que a gente vê todo um fluxo de investidores locais para a Bolsa, muita gente procura alternativas em fundos imobiliários, muita gente procura fundos multimercados para começar a diversificar seus investimentos. Então, o que a gente vê é isso. Investidores, principalmente aqueles que estavam acostumados a manter todo o seu dinheiro em investimentos conservadores, procurando novas alternativas, né? E a gente vê o mercado também reagindo a essa necessidade. Então você vê uma oferta muito maior, por exemplo, de fundos de ações, né? Você vê uma oferta grande de multimercados sendo ofertados por empresas independentes, por bancos, né? E aí você vê os investimentos indo de alguma forma para esses novos produtos. Então as mudanças são favoráveis? Desde que sejam bem feitas e desde que sejam bem conscientes. Eu diria que para o investidor ele exige bastante. Né? Digamos que para a economia como um todo certamente são favoráveis, né? É melhor para o país trabalhar com taxas de juros mais baixos para diversos setores da economia, mas é um cenário que exige muito do investidor. O investidor precisa procurar novas alternativas e essa procura é diferente. Né? Uma pessoa que via sempre seu investimento valorizar aos pouquinhos todo dia, passa a investir algo em bolsa e vê que tem dia que cai, né? Tem uma semana que tem uma queda forte, começa a não entender por que acontecem esses movimentos. Às vezes não tem nada a ver com a economia local, né? Às vezes é um vírus que aparece na China que começa a provocar efeitos na bolsa. Então, muita gente lida com coisas que não lidou antes. Né? Mas o mundo é assim. Né? No mundo, os investidores dividem suas aplicações em diversos ativos. Um pouquinho na bolsa, conforme o perfil, né? Às vezes o conservador não investe nada em bolsa, mas os outros investem, e aí eles vão combinando investimentos para chegar em alguma coisa que combina
com a aceitação de risco que cada um tem. Precisou fazer alguma ação ou melhor, por favor, professor, o senhor quer fazer um comentário sobre isso? Sim, acho que nessa linha, eu acho que, pegando essas forças, estou falando um pouco dos juros básicos, depois a gente pode chegar mais assim ao nível dos bancos, etc. Mas assim, sempre uma série de projetos de infraestrutura, de meio ambiente, de projetos que necessitavam um longo prazo, sempre se dizia, no Brasil é inviável com essa taxa de juros, você fazia um cálculo de matemática financeira, nada era viável com as taxas de juros que existiam no Brasil. Agora esse cenário está mudando, então vai ser muito propício para infraestrutura, para meio ambiente. Também tem um outro aspecto que é importante sobre distribuição de renda, que o pessoal não está percebendo. É que, nos últimos anos, a relação entre a riqueza do país e o PIB começou a descolar, ou seja, a riqueza foi se tornando várias vezes maior que o PIB. Então, isso desestimula o trabalho, desestimula a formação de riqueza pela meritocracia e privilegia os herdeiros, aqueles que são renteiros, né, que são rentistas. Né? Com essa queda da taxa de juros, os rentistas estão em apuros, vão ter que trabalhar mais, vão ter que ir para o mercado de trabalho. Então, esse é o lado positivo. E tem um lado negativo, depois você pode perguntar, que é o risco da deflação e o risco de crises financeiras. Mas a gente pode falar depois. Vamos aproveitar o gancho, então, professor, continua. Que eu sou autor de um livro sobre crises financeiras. Sim. Que é o seguinte, quando a rentabilidade começa a diminuir na economia, você não tem como remunerar o poupador com taxas atrativas. Então, você começa, alguns a usar, entre aspas, engenharia financeira para criar instrumentos que, como a gente assistiu na crise do subprime, que alavancam, assim, sem que haja uma base consistente no lado real da economia, algumas formas de investimento. Então, há um risco grande de crises financeiras. A gente sabe que o mercado financeiro também é movido por forças assim, não somente racionais, né? Mas também psicológicas, medo, pânico, enfim, um monte de coisas que interferem. Então, existe esse grande perigo. Mas, assim, do ponto de vista do mercado de ações, eu fui assim, diretor da BMF, também 6 anos da CVM, a gente sempre dizia, não pode ter mercado de ações com essas taxas de juros. Então, agora pode. Inclusive, é isso que está levando a esse surgimento assim, do alta de preço. Esse sempre é o primeiro momento. O segundo momento, novas empresas são atraídas para abrir seu capital e para ofertar ações. Então, sempre o mercado trabalha com... Sempre está em desequilíbrio, na verdade. Né? Mas, assim, os incentivos são para uma futura emissão de ações. Não tenha nenhuma dúvida de que esse é um dos motivos pelos quais a Bolsa vem valorizando de uma forma muito forte nos últimos anos até, não são nem meses. Né? Acho que é isso. Cada vez mais você tem mais empresas que veem que alguns projetos interessantes, de longo prazo, são viáveis. Né? E o mercado sabe que as empresas vão investir e vão crescer. Né? Sabem também que através dessas taxas mais baixas, os níveis de consumo tendem a ser mais altos, porque o crédito se torna mais barato. Sim. Isso também beneficia a Bolsa. Né? Então, todo esse cenário é bastante positivo para o mercado, os investidores conseguem enxergar isso. Né? E, novamente, associado com essa visão, né, que a gente comentou, de que ser rentista em investimentos de alguma forma muito conservadores, isso já não é mais possível, né, porque os rendimentos, em termos reais, estão muito baixos. Né? Então, há necessidade de diversificação. Se alguém não diversificar e ficar só nos investimentos conservadores, tirando impostos de renda, é capaz de não ter ganhos reais mais. Né? Quais seriam, então, Martinho, os investimentos ideais para esse momento? Eu acho que depende um pouco do perfil do investidor aqui, né? Obviamente, acho que você tem desde gente mais conservadora, que provavelmente vai poder se expor pouco ao risco, né, por características pessoais, eventualmente, mas tem gente já que tem capacidade de assumir risco. Eu diria que, nesse momento, certamente, e construindo em cima do que o professor comentou, a Bolsa é ainda um bom investimento. Digo ainda, né, porque o fato de ter multiplicado por quase 3 não significa que ela já esteja cara. No nosso entender, ainda não está cara. Ela tem possibilidade de avançar mais. Então, investir na Bolsa, um pouco, não todas as economias, não todo o seu dinheiro, mas diversificando conforme o risco aceitável para o perfil,
faz todo sentido. Então, sei lá, um conservador não investe em bolsa, um moderado investe uns 5%, né? E assim vai, né? Um agressivo pode ser 30% ou até mais. Então, acho que bolsa é algo importante. Uma outra coisa que é importante são os fundos multimercados, certamente. E os fundos imobiliários, né? Que a gente até tá um pouco dentro da linha do que o professor também estava comentando, né? Então a gente vê hoje muitos fundos imobiliários que participam de projetos, né, de construção imobiliária. Né? Às vezes geram rendas de aluguéis, Exatamente. que antes elas eram inviáveis, hoje passam a ser algo que compete também com taxas de juros, são mais interessantes do que eram no passado. Então, o que eu diria que a palavra chave nesse momento para o investidor, eu diria que é a diversificação. É o ideal. É o ideal. Então, combinando diversos tipos de ativos conforme o seu perfil do investidor. Né? Não deixando um pouco de bolsa para trás. E até algumas coisas que até anos atrás não existiam no mercado que hoje existem, que são investimentos internacionais. Você não tinha essa possibilidade para um investidor de pequeno, médio porte investir. Hoje tem, sim. Você tem possibilidade. Você pode investir alguma coisa indexada à Bolsa Americana, a outros mercados, né? Até, obviamente, em moedas, em dólar. Acho que a diversificação, né? Ou seja, combinar investimentos dentro de uma carteira, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ajuda a reduzir o risco e melhorar a rentabilidade. O senhor concorda, Pedro? Sim, acho que essa sempre a regra de ouro do mercado é o seguinte: você tem retorno e risco. E risco você tem diversificar. Agora, o importante é que o tempo do alto retorno acabou. Não é mágica. Ou seja, por mais que você diversifique, as pessoas vão ter que se acostumar que o rendimento de investimentos passados vai ser baixo. Tá? O que eu acho que, mas, por outro lado, é uma oportunidade ideal de você criar novos veículos de investimento. Por exemplo, eu falei de infraestrutura. Isso é uma coisa fantástica. O Brasil é carente de infraestrutura, precisa desenvolver isso. Isso, dependendo de uma melhor arquitetura institucional que respeite contratos, etc., pode gerar pagamentos, etc., e remunera o investidor. Mesma coisa com a parte ambiental. Né? Assim, vão aparecer muitas oportunidades ligadas ao meio ambiente também, que vão necessitar grandes volumes de investimento e que podem ser intermediados pelo mercado financeiro através de fundos, através de novas formas de engenharia financeira com bases reais, com benefício social, etc. Então, acho que tem muita oportunidade. Acho que a gente vai ter de sair da mesmice, assim, de achar que... Agora, tem outro ponto que eu queria... que é o seguinte: a taxa de juros, como eu falei, está caindo, mas não está chegando às pessoas. Né? Então, esse é um problema mais do Brasil, da nossa estrutura financeira, mas que está sofrendo grandes mudanças. Quer dizer, a gente não está percebendo. O Banco Central está atuando no sentido de aumentar a concorrência. Você tem as grandes fintechs chegando por cima e competindo com os bancos. As fintechs competindo por baixo. Isso está criando, por exemplo, bancos, por exemplo, como o Itaú, que é um banco de engenheiros, de tecnologia e tudo, estão até mais protegidos. Mas as formas tradicionais de banco estão sendo fortemente ameaçadas. Eu trabalho muito na área internacional, fico uns 4 meses fora do país. Por exemplo, Utah, em Salt Lake City, está surgindo um segundo polo de tecnologia para competir com Palo Alto, com Stanford, com aquela região do Vale do Silício, que está ficando muito caro morar lá. Então, eles estão mudando para Salt Lake City. Já tem mais de 7 mil startups. Quando eu estive lá uns 3 meses atrás, tinha chegado o Goldman Sachs com a Apple, criando um grande estrutura. Eles não chamam de banco. Ou seja, é que nem um elefante. É um elefante, você não pode dizer que é um elefante, mas é um banco que está concorrendo com os outros bancos. Qual que é o nome que eles dão lá? Não me lembro, mas assim, já tem mais de 2 mil funcionários, tem um prédio, etc. É que tem uma regulação bancária, então eles não podem colocar etiqueta. E o senhor acha que eles fizeram essa mudança por quê exatamente? Não, mas não só eles. O Alibaba na China. Sim. Sim, todos esses outros países. Por quê? Eles têm a inteligência artificial ao lado deles. Eles têm cadastro das pessoas. Eles sabem o que elas querem. Elas sabem a situação de tudo.
estão até mais aparelhados que os próprios bancos para identificar os clientes. Você acha que isso aqui no Brasil seria viável? Já está chegando. Em quanto tempo a gente vai ter essa oportunidade também? Não. Acho que o Martim pode dizer melhor. Não, eu acho que o meu comentário, na verdade, era um pouco tangenciando isso, de que, na verdade, do lado dos investimentos, por exemplo, a gente teve nos últimos anos um aumento da competição muito importante, com algumas corretoras trazendo bastantes coisas diferentes no mercado. Eles podem até ter começado um movimento de redução de preços, mas aí os bancos vieram atrás, né? Então, basicamente, hoje você tem um equilíbrio na parte dos investimentos de preços entre bancos e corretoras, né? O que é extremamente importante, porque se a taxa de juros para o investidor já é baixa no que ele está recebendo, né, os custos se tornam bastante importantes de serem analisados, né? Sim. Então hoje, por exemplo, quase o mercado todo, né, tanto bancos como corretores trabalham com tesouro direto com taxa de custódia zero, por exemplo, né? Então o investidor encontra opções de investimento, por exemplo, muito semelhantes ao risco da poupança, a custo muito baixo com rentabilidade muito melhor. Então, de alguma forma, a competição do lado dos investimentos foi se tornando muito forte nos últimos anos e quem sai beneficiado disso, não tenha dúvida, foi o investidor. Agora, o ponto que você comentou, e é verdade mesmo, é que mesmo esses esforços, mesmo a redução das taxas, mesmo a ampliação da oferta de produtos de investimentos, que foi enorme no mercado, não tende a compensar toda a queda da taxa de juros. Exato. Né? Poucos anos atrás nós trabalhávamos com taxa de juros de 14, o ano passado estávamos com 6,5, estamos com 4,25 agora. Né? Vocês acham, aproveitando aí o ensejo, Martim, acha que vai ter uma estagnação? A nossa projeção é que ainda seja mantido nesses 4,25, mas já tem gente começando a pensar que talvez, como a economia está demorando para engatar um crescimento mais forte, não nós, mas o mercado já começa a pensar se não tem mais uma redução aí pela frente, tá? Será? Talvez mais um 0,25. Assim, muito mais do que isso também não, tá? Mas nossa visão é de 4,25, mas já tem agentes no mercado pensando que pode vir mais um corte. O que o senhor acha, professor? Eu concordo, assim, mas assim, eu acho que daí um pouquinho para cima, ao invés de um pouquinho para baixo. Eu acho que vai vir uma retomada, certamente, talvez um pouquinho mais para frente, né? Exato. A taxa hoje, seja 4,25, seja 4, ela está abaixo do equilíbrio por uma inflação muito baixa, com um crescimento que ainda não está suficientemente forte. Quando a gente entrar num ritmo de crescimento perto do potencial, essa taxa vai ter que subir um pouco. Não, mas, novamente, vai subir uns pontinhos aí, tá? Vai para 5,5, não vai não vai voltar para alguma coisa mais alta. Esse ponto, que o mercado financeiro trabalha com expectativas. Ele não trabalha com o que está acontecendo agora. Trabalha com o que ele espera que vai acontecer no futuro. Então, mesmo assim, as grandes forças da taxa de juros é a poupança esperada, o investimento esperado. Ou seja, essas coisas podem mudar. Por exemplo, você que investir, de repente desiste e vira um poupador. Aí não vai buscar mais dinheiro de empréstimo e assim por diante. Então, assim, é um equilíbrio tênue em que assim, a estabilidade institucional é muito importante. Assim, a visão de que as expectativas têm fundamentos sólidos macroeconômicos também é muito importante. É um jogo complexo esse de administrar expectativas. Qual que é a projeção para esse ano? Qual é a opinião de vocês do quê? nesse sentido? De PIB? Sim. A nossa visão é que ele cresce 2,3%. Estávamos com uma visão um pouco mais positiva até pouco tempo atrás. Tivemos há umas 2 semanas, começaram a sair alguns números de crescimento não tão em linha com aquilo que a gente esperava e a nossa visão veio para 2,30. O mercado, no geral, está trabalhando com um crescimento perto disso também. Quando você olha para o Focus, está aí nessa faixa dos 2,30. Que não é nenhuma maravilha, né? Quer dizer, principalmente se a gente pensa depois de todas as dificuldades que a gente passou nos últimos anos, né? Então, mas mesmo assim algum crescimento. A própria taxa de desemprego vem caindo de uma forma lenta, mas também, pelo menos, vem caindo. Quem sabe, se mantida essa taxa de juros baixa, né, tudo mais, a gente comece a ver essa retomada e tomara que ela se acelere mais intensamente e tenhamos esse ano um pouco melhor do que as expectativas e o ano que vem, 2021, mais forte, né? Sem dúvida. Eu, assim, eu vi que o mercado está jogando para baixo as projeções. O PIB do mundo se espera que cresça 3,1% em geral, ou seja, 2,3%, 2,5%
não é nenhuma maravilha, mas é melhor do que antes, Sim, chegou a ser negativo. Claro. Mas assim, se você olhar assim, um quadro micro da economia brasileira, assim, estão sendo feitas dezenas ou até mesmo centenas de pequenas reformas, todas positivas, que não aparecem ainda. O pessoal fica assim, pensando... Era a reforma da Previdência. Saiu, não, agora isso não importa mais, isso é reforma administrativa. Assim, é muito difícil essa parte de reformas. Você olha o que está acontecendo na França, isso vem desde há mais de 15 anos que eu vejo os debates. Eu morei na França. Os debates assim, sobre reforma, entra presidente, sai presidente, não conseguem. Então, nada muda. Fizemos aqui. O Congresso está trabalhando, nunca vi assim. Então, acho que tem muita coisa positiva. Então, assim, eu acho que é meio prematuro dizer que vai cair dos 2,5, 2,3, 2,4. Eu espero. Vamos chegar em junho, acho que a gente vai mudar de ideia. Não, o que eu concordo é que, mesmo que venham caindo as projeções, mesmo que elas venham caindo, eu acho que é um consenso de que nós estamos gerando alguma possibilidade de um crescimento um pouco mais sustentado no longo prazo. Acho que é um pouco isso, se me permite resumir o que você falou. Eu acho que a gente está criando condições um pouco mais estruturais para montar um crescimento mais forte. Então, acho que temos reformas muito importantes para serem aprovadas esse ano. A reforma tributária, dada toda a complexidade que tem, se ela passar minimamente bem, por exemplo, eu acredito que a gente destrava mais uma porta de crescimento, né? Será é como se a gente tivesse com uma porta que tivesse umas 4 ou 5 chaves, né? Que você não consegue abrir e crescer, mas você está tirando uma, está tirando outra, já acho que pode ir. Já. Martim, vamos voltar um pouquinho e falar da questão dos investimentos. Para aqueles investidores que costumavam fazer a renda fixa, o que precisou mudar a partir de agora? Os bancos, enfim, os especialistas em investimentos precisaram reconquistá-los, enfim, como é que foi essa ligação, essa mudança com eles, essa ação? Não, muito bem. Acho que tem 2 grandes movimentos, tá? Eu vou comentar os 2, mas só citando eles para começar. Um tem a ver com a ampliação da oferta de produtos de investimento e outro tem a ver com a revisão de custos. Né? Então, começando pela parte de ampliação da oferta de investimentos. Né? Você tem muitas casas de investimentos, você tem os fundos de ações, você passou a ter uma oferta enorme de fundos imobiliários, você passou a ter uma oferta internacional, que nem eu comentei, ou seja, todas as casas que disponibilizam investimento passaram a ter que oferecer diversos outros mecanismos de investimento, né? Títulos de crédito privado, né? Debêntures emitidos por empresas, né? Então, começaram a ser negociados e ofertados com mais facilidade por bancos e corretoras, né? Então, as casas que ofertam investimento que não fizeram esse movimento têm problemas hoje, né? Então, a gente sabe, por isso que muita gente trabalhou para ter à disposição do investidor tudo isso. Por outro lado, teve uma questão de custos, né? Que nem a gente comentou, talvez as corretoras tenham começado esse processo de redução de custos, né? Mas as taxas de administração que foram reduzidas de forma importantíssima, né? Fim de taxa de carregamento sobre previdência, trabalhar com tesouro direto a taxa zero, isenção de custódia para ações, inclusive, né, bancos pagando, ou instituições pagando as taxas de custódia que a própria B3 cobra, né? Então, você teve uma revisão importante dessas duas dinâmicas, né? E acho que isso, de fato, está ajudando não só o investidor a tentar compensar, nem que seja parcialmente, a queda da rentabilidade das taxas de juros locais, mas também está ajudando o mercado de capitais a funcionar de uma forma melhor. Né? Acho que o Brasil foi um lugar onde o mercado de capitais nunca funcionou muito bem. E a causa é simples, a causa é a taxa de juros, né, que era muito alta. Né? Hoje você vê mecanismos de mercado de capitais e um mercado de capitais que começa a funcionar. Né? Bolsa que funciona, emissão de títulos de crédito privado que começa a funcionar, toda a parte de fundos imobiliários, né, que acho que estão caindo no gosto do investidor, porque acho que essa questão de parecer fundo imobiliário, né, dá uma impressão de solidez, assim, mas tudo isso é um mercado de capitais que começa a funcionar. A gente sabe que quando o mercado de capitais funciona bem, isso é benéfico para a economia como um todo. Né? O mercado de capitais ajuda para que os recursos poupados pelas sociedades, as economias da sociedade fluam para lugares que têm boas expectativas de desempenho. Eu queria fazer um comentário assim, que o Brasil tem uma infraestrutura
assim, de apoio ao investimento é fantástica. Você tem um órgão como a CVM, tem todas aquelas instituições de mercado de capitais, tem muita coisa que foi desenvolvida e está assim, nós temos um nível de transparência de informação fantástico. Você pega as empresas de capital aberto, todas já têm compliance, já tem maneiras assim, de prezar a transparência junto ao investidor. O que faltava mesmo era essa taxa de juros que levava as pessoas para que eu vou me arriscar se eu vou ter um rendimento garantido do governo, etc. Isso mudou e acabou. Inclusive, se você pensar um pouco, o grande obstáculo do Brasil, no momento, é o governo, no sentido de que a poupança do governo é negativa. Esse déficit, na verdade, em economia significa que ele poupa negativamente. Então, o que é que acontece? O setor privado, do que ele poupa, que poderia investir, um naco é perdido porque vai para financiar a despoupança do governo. Aí resta quem? O investidor internacional. O investidor internacional está desconfiado, porque ele quer sentir que haja mais fortalecimento dos órgãos, daquela infraestrutura econômica que garanta a sustentabilidade para os próximos anos. Então, esse é o grande desafio do Brasil, é como, pelo menos, neutralizar a poupança do governo, que se não seja positiva, deixe de ser negativa. Sem dúvida. E com ações concretas que incentivem os investidores estrangeiros a avaliarem bem o Brasil e trazerem recursos. A gente está perdendo recursos no mercado internacional. Não, perfeito, professor. Eu tenho dois comentários em relação ao que o professor comentou. Primeiro, sobre a CVM, né? Acho que uma das coisas extremamente importantes, talvez uma das mais importantes para o investidor nesse momento, é toda a questão da avaliação do perfil do investidor, que são as leis sobre suitability, né? da CVM e da Ambima também, né? Hoje, muita gente olha para a Bolsa, vê rentabilidades passadas fantásticas e fala, puxa vida, eu vou entrar na Bolsa, vou comprar tudo na Bolsa. Calma, vamos ver perfil. Tem gente que pode investir um pouco, tem gente que não convém colocar nem um pouco, tem gente que pode mais conservadores, claro, exatamente. Então, uma coisa que para muitos parecia meio irrelevante, uma burocracia, que era preencher perfil de investidor, por exemplo, eu acho que é uma coisa extremamente importante nesse momento, para ver se determinado investimento combina com você ou não. E esse era um comentário. E outro comentário é sobre investidor estrangeiro, que nem o professor comentou. De fato, eles não só não entraram, mas tem até algo de saída da Bolsa, né? Então, muita gente diz, puxa vida, mas o investidor estrangeiro não entra na Bolsa, como vai valorizar? Eu diria o seguinte, a minha visão é o contrário. A minha visão é a seguinte, a Bolsa multiplicou quase que por 3 sem investidor estrangeiro. Né? Ou seja, tem uma oportunidade talvez aqui. Né? Na hora que você resolver algumas coisas, concordo também totalmente, na hora em que o estrangeiro ver que tem potencial de crescimento, que as coisas vão, que a economia vai crescer num ritmo maior, talvez ele venha. E aí talvez tenha um novo movimento de valorização do mercado acionário brasileiro. Perfeito. O nosso tempo está acabando, então eu queria pedir para vocês que dessem aí um recado para os nossos queridos brasileiros, né, vendo esse cenário todo, né, com essa queda aí dos juros. O que vocês poderiam dizer? Qual a dica que vocês dariam nesse momento para eles, para nós brasileiros? Ser criterioso na busca de investimentos, como ele falou, assim, abrir um leque muito grande de possibilidades e também ver a compatibilidade do que se oferece de investimento com as necessidades dele de fluxo de caixa, de planos, etc. Porque, como ele falou, investimento em ações, você não pode ter prazo certo. Vai para o fundo, enfim, tem uma série de regras de bom senso que tem que ser aplicadas e não se deslumbrar com rendimentos assim que sejam absurdamente altos em variância com a média dos outros. Desconfiar. Não, acho que é parecido o meu recado mesmo, né? Acho que o investidor tem hoje à disposição tantos investimentos, mas ele precisa de uma ajuda, um critério, estudo, conteúdo que está sendo produzido por diversas instituições para ajudar o investidor a escolher um pouco melhor. Então ele também, acho que minha lógica é essa mesmo. Cuidado para não assumir riscos que não são compatíveis com aquilo que você aguenta ou tolera, capaz, né? Que é capaz, né? Na verdade, isso pode sair bastante caro. Então, sim, procure novas alternativas, mas faça escolhas conscientes de acordo com o seu perfil do investidor. Perfeito. Martim, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Pedro, também digo mesmo, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Voltem sempre. Muito obrigada.
E a você que nos acompanhou também, muito obrigada pela audiência e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.